Prezados ouvintes, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar novamente na companhia de vocês para mais um programa Estudando a Mediunidade. Eu sou o Graça e estamos diretamente da auditório da Federação Espírita, transmitindo este programa, aqui na TV da Rádio Espírita Capixaba, com a web TV Rádio Espírita Capixaba, endereço eletrônico www.radioespírita.net.br. Temos também a Rádio Senda Espírita, o endereço eletrônico www.sendaespírita.net. E a Rádio Espírita Chico Xavier, lá de Teófilo Otoni, chicoxavier.net.br. É uma alegria muito grande estar na companhia de vocês para esse programa que, com certeza, será muito importante para todos nós na noite de hoje. Nós vamos antes fazer uma leitura preparatória para organizarmos nossos corações. Vamos ler a lição 55 do livro Ideal Espírita, Psicografia de Chico Xavier. A lição Caridade, Solução. Diante do dever, pensa na caridade, serve e passa. Diante da dor, pensa na caridade, socorre e passa. Diante do infortúnio, pensa na caridade, auxilia e passa. Diante da aflição, pensa na caridade, consola e passa. Diante da sombra, pensa na caridade, ilumina e passa. Diante da perturbação, pensa na caridade, esclarece e passa. Diante da ignorância, pensa na caridade, ensina e passa. Diante da injúria, pensa na caridade, perdoa e passa. Então vamos, queridos companheiros, pedir a proteção de Jesus, nosso amigo maior, dos protetores espirituais, esses responsáveis por essa tarefa de divulgação da nossa doutrina espírita, para que possa estar junto com todos nós, com os nossos ouvintes, para que possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que tenhamos um bom programa e aproveitemos bem a lição da noite de hoje. Fica conosco o Senhor Jesus, agora e para sempre. Então, queridos irmãos, vamos hoje iniciar mais um programa. Hoje é o programa de número 59. Olha que alegria, estamos no programa 59, hoje, dia 28 de fevereiro de 2012. Nós tivemos, há 2 programas atrás, foram feitos 2 programas em homenagem ao nosso companheiro Lamartine Palhano Júnior. Falamos sobre transe e mediunidade. Falta um complemento desse nosso assunto, que seria sobre o lobo frontal. Então, nós gostaríamos de perguntar ao Eliomar, o que é lobo frontal, Eliomar? Boa noite, meus caros ouvintes, né, Graça? Que agora nós temos ouvintes da rádio também, se eles quiserem, eles podem nos acompanhar através de som e imagem. Que bom, né? Então, hoje a gente poderia chamar de telespectadores, né? Apesar de ser rádio, mas na verdade nós estamos com som e imagem aí, para aqueles que desejarem, né? Quiserem acompanhar, é só alertar que pode estar nos acompanhando através do chat, né? E também através ali do site você nos acompanha com som e imagem. Mas Graça, repete a pergunta, por favor, que nós estávamos aproveitando para fazer um teste de som. Ok. Tá. Eliomar, nós estamos agora fazendo um complemento daqueles programas da semana passada. Então, você teria que falar para a gente agora sobre o lobo frontal. Muitos falam lobo frontal. O que você gostaria de falar para a gente sobre esse assunto? Então vamos só lembrar, Graça, que na verdade foram 2 programas anteriores sobre transmediunidade, principalmente em homenagem ao livro do Palhano. Nós trouxemos aqui, né, para mostrar o livro do Palhano, Transmediunidade, e esses 2 programas foram em homenagem ao Palhano em torno desse livro.
E faltou a gente fazer uma abordagem sobre a questão do lobo frontal, que na verdade não é abordado no livro do Palhano. Aí já é mais um complemento que a gente iria fazer hoje aqui, né? A questão do lobo frontal é interessante porque vários pesquisadores, inclusive espíritas, vêm trabalhando com esse, né, assunto, né, quando eles analisam a questão do transe. E nós podemos fazer uma conexão disso com o livro, principalmente, eu gostaria até de mostrar para os nossos telespectadores, que é o livro No Mundo Maior. Um dos livros psicografados pelo Chico Xavier, da autoria do André Luiz. Nesse livro ele vai falar da casa mental, vai falar dos 3 andares do cérebro, que depois nós vamos abordar um pouquinho, e exatamente quando ele vai falar desse terceiro andar, ele vai falar do lobo frontal. Então fala um pouquinho para a gente do lobo frontal. Bom, lembrar o seguinte, que o nosso cérebro, né, nós humanos, ele é fruto de uma evolução. Nosso corpo é fruto da evolução, né? Lembrar que nós espíritas aceitamos plenamente aquilo que a ciência fala em torno da evolução das espécies, né? A doutrina espírita tem, inclusive, livros que tratam magistralmente dessa questão. Por exemplo, um dos livros de André Luiz. Né? Qual livro, Leomar, que fala? Evolução em Dois Mundos. Ah, certo. A Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai tratar especificamente, né, dessa questão da evolução. Como que a doutrina espírita consegue conciliar, né, a questão do princípio inteligente em evolução até chegar ao campo da razão e se tornar espírito propriamente, e fazer exatamente esse caminho em total aderência com aquilo que a ciência fala através do evolucionismo que começou lá com Darwin, como nós sabemos. Então a questão do cérebro, né, segundo a ciência, e o André Luiz vai corroborar isso, né, o cérebro humano, ele é fruto de uma evolução. Então, o que nós temos, essa estrutura complexa que nós temos hoje, que é o nosso cérebro, foi resultado, na verdade, de uma cadeia evolutiva, né? Então, o André Luiz vai falar que nós teríamos, na verdade, um único cérebro, um cérebro só, mas como se fosse com 3 áreas distintas. Ele diz que o cérebro tem 3 áreas distintas. Eu pediria até permissão aos telespectadores, Graça, eu vou ler só um trecho. Pois não. E a gente vai analisar aqui com vocês, né? Uhum. Esse trecho está exatamente no capítulo, né, que fala da casa mental, lá nesse livro No Mundo Maior. O André Luiz vai dizer assim, na verdade, quando ele fala aqui, ele está traduzindo o pensamento de Calderaro, que é um espírito superior, né, que vai passando todas as informações. Gostaria só de chamar a atenção dos leitores, dos ouvintes nossos, que os livros de André Luiz têm essa característica. Ele funciona como um repórter do mundo espiritual. Né? Em alguns livros, né, você vai ver um autor, depois no outro já é um outro espírito superior, são vários. Né? Não é apenas um, ele retrata o pensamento de vários autores. Isso, na verdade, seria um espírito superior. No caso desse livro, o espírito que comanda todo o processo em que ele vai recordar se chama Calderaro. Então, ele está reproduzindo a fala com Calderaro aqui. Vamos ler um pedacinho. Ele diz assim: não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um e, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-o como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Aí ele vai dar uma outra referência, ele fala que o cérebro aqui, você viu o que ele está falando, como se fosse um castelo de 3 andares. Né?
Então você tem o primeiro, o segundo e o terceiro andar. Então ele diz, na verdade é um cérebro só, mas como se fossem 3 áreas distintas. E na verdade são áreas distintas. Aí, ele dando uma outra forma de apresentar aquilo que nós já lemos, ele diz assim, num deles moram o hábito e o automatismo, ou seja, no primeiro andar, que é exatamente a área mais primitiva, tá? Nós vamos ter exatamente a residência do hábito e do automatismo, que são importantíssimos para nós. No outro, quer dizer, no segundo andar, ele diz que nesse segundo residem o esforço e a vontade. E no último andar, no terceiro, o ideal e a meta superior a ser alcançada. Aí ele diz assim, distribuímos deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então, Graça, o André Luiz, né, ele... Por quê? Está havendo algum problema? Então, o André Luiz, ele, traduzindo o pensamento Calderaro, ele fala que o nosso cérebro, vou repetir, tem esses 3 andares. O primeiro, que é o mais primitivo, é onde moram os hábitos e os automatismos, quer dizer, os reflexos, aquelas questões mais automáticas. No segundo, ele diz que mora ali, ele falou para nós, a vontade e o esforço. E no terceiro ele diz que mora o ideal e a meta superior. E aí depois ele traz outro paralelo interessante. O primeiro andar, ele diz que seria o subconsciente, o segundo andar seria o equivalente ao consciente, e o terceiro andar ao superconsciente. Mais adiante, ele vai trabalhar essas ideias e vai mostrar que no superconsciente é exatamente essa construção mais recente, a mais atual do nosso cérebro, que equivale ao lobo frontal. Então é aí que você começa a ver uma relação entre lobo frontal, né, transe e mediunidade. Por quê? Porque nós vamos ver, por exemplo, transes que se situam na área mais primitiva. Aqui não estamos querendo criticar ninguém, mas você vai ver, por exemplo, transes que são provocados por ritmos, tambores, né, e certos rituais que eles vão ativar essas áreas mais primitivas. Entendeu? Então, a relação que a gente vai entender que existe são exatamente essas. Quer dizer, o médium, dependendo de como ele faça o transe, dos motivos que ele faça o transe, ele pode fazer com que se desabrochem, né, que venham à tona nesse transe, características mais primitivas, ou intermediárias, ou aquelas mais sublimes. E o Martão está explicando aí que o lobo frontal ele tem relação imediata com a mediunidade? Não é o lobo frontal. Nós vimos nas conversas anteriores, analisando o que o Pauliano falou, que, na verdade, o que é o transe? Vamos só repetir. O que é o transe? É um estado entre a vigília, que é o estado de alerta, né, consciente, fazendo as coisas que normalmente nós fazemos, e o sono. É exatamente nessa área intermediária que se dá o transe. Ora, para que isso aconteça, é obrigatório que o nosso cérebro saia de um estado que é chamado de alta tensão psíquica e entre num estado de baixa tensão psíquica, que é medido, inclusive, pelos eletroencefalogramas. Tá certo? Quer dizer, o indivíduo, quando ele está em transe, se você conseguir medir nesse momento em que ele está fazendo o transe, você vai ver que ele não está em alta tensão psíquica, ele está em baixa tensão. A ciclagem cerebral cai. Então há uma relação direta de cérebro, transe e mediunidade. Por que que o indivíduo é médium? Porque, aí nós vamos repetir Palhano, o indivíduo é médium não é porque ele é uma pessoa melhor,
porque é um indivíduo iluminado, porque é um indivíduo de boas qualidades. Não. É um indivíduo que tem capacidade para fazer transe numa determinada área. Então, sempre lembrar que o transe, a mediunidade, não tem nenhuma relação, nem com sexo, nem cultura, nem raça, nada, crença, nada dessas coisas. É uma faculdade radicada no organismo, segundo Kardec, e que o Paliano vem trabalhar melhor nesse livro, dizendo, radicada no organismo por quê? Porque o indivíduo que nós chamamos médium, ele tem facilidade, o organismo dele, a área nervosa dele, a estrutura cerebral dele, se presta mais que outras pessoas a esse tipo de fenômeno chamado transe. Agora, se ele for um indivíduo de má índole, você vai ter o transe e vai ter a mediunidade. Só que quem vai se comunicar? Espíritos inferiores que vão ser atraídos pelo processo de sintonia. Então, a relação que existe, Graça, entre lobo frontal e mediunidade seria em que, afinal de contas? É que o André Luiz vai traduzir o pensamento dos benfeitores, lembrando o seguinte, que o médium, na medida que ele se esforce, que ele se auto-evangelize, que ele vai buscando dominar suas más inclinações, ele vai naturalmente abrindo as possibilidades de usar essa área do lobo frontal. Ok, Leomar, a gente vai registrar aqui no chat a presença do nosso companheiro Francisco Correia. Obrigado, Francisco, pela sua presença. Um grande abraço para você também. Está mandando um abraço para o nosso companheiro Mamed, que está aqui sempre colaborando conosco. Mamed é o criador da Rádio Espírita Capixaba, nosso coordenador. Um abração para o Mamed também, está mandando. A Ediane Souza, nossa companheira também, está aqui conosco. A Ediane, ela tem um programa na Rádio Espírita Capixaba, um programa Entrevistas. Entrevista, né? Acho que é na quinta-feira agora o programa da Ediane, é a nossa companheira. Entrevista e Variedades. É o programa dela, toda quinta-feira, às 22 horas. Um abraço, Ediane, para você, está sempre conosco aí na rádio. E também o nosso companheiro Keila e Clésio. Está dizendo que o som não está saindo bem. Vamos lá, vamos melhorar, se Deus quiser. Não está saindo o som. Mas vamos então continuar o nosso programa. Então, continuando aqui o programa, nosso microfone não está saindo muito bem, mas já está sendo reparado e nós gostaríamos de abraçar a todos vocês que estão conosco. É um prazer muito grande a companhia de vocês. Nós vamos conversar com o Eliomar mais um pouquinho. Você estava falando, Eliomar, sobre a evolução das espécies de Darwin. O que tem a ver isso? Como é que o Espiritismo analisa isso? Como é que o Espiritismo vê a evolução das espécies? É importante a gente abordar essa questão, Graça, porque Kardec foi muito enfático sobre isso. Ele disse que o Espiritismo anda passo a passo na ciência, ao lado da ciência. Né? Se em algum momento a ciência entrar em contradição com aquilo que o Espiritismo traz, né? Quem vai mudar é o Espiritismo, porque nós estamos interessados na verdade. Se a ciência provar que nós estamos em erro em qualquer parte, nós mudaremos nessa parte onde nós estivermos errados. Felizmente, a ciência, tudo que ela tem feito, todo o progresso que tem feito, tem sido no sentido de corroborar, de aprovar, de confirmar aquilo que a doutrina fala. Mas nós estaremos sempre abertos para essa possibilidade. Nessa questão específica da evolução, é só lembrar o seguinte, que é uma questão muito difícil para alguns religiosos, porque Darwin, quando ele prova que o homem não foi criado exatamente como é dito lá na Bíblia, já o homem propriamente, mas ele é fruto da evolução, isso choca muitos religiosos que querem fazer a interpretação da Bíblia ao pé da letra. Então, para essas pessoas, conciliar ciência e religião fica muito difícil. Mas nós espíritas não temos nenhum conflito com relação a isso. Por quê? Porque a doutrina espírita já nasceu com essa característica.
A doutrina espírita, ela anda ao lado da ciência. Então, os espíritos, né, veja que o livro dos espíritos foi publicado em 1857, né? 2 anos depois, o Darwin publicou o livro A Evolução das Espécies. 2 anos depois. E já os espíritos colocavam no livro dos espíritos, né, todo esse princípio que iria ser trabalhado depois por Kardec e principalmente pelo André Luiz na Evolução em Dois Mundos, mostrando que a evolução das espécies, tal como Darwin fala, está perfeitamente concorde com aquilo que a doutrina fala. Você queria falar? Leomar, eu queria registrar também a presença aqui no nosso chat do nosso companheiro Dr. Zé Luiz, está aqui conosco, dizendo que está sintonizado e proveitoso aprendizado. Muito obrigada, Zé Luiz, pela sua companhia. E o Francisco Correia, ele tem uma pergunta, Leomar, para você. Ele perguntou se a música clássica colabora com o transe. Músicas como a de Mozart, Bach e outros colaboram com o transe, a música clássica? A música, obrigado, Francisco, pela sua participação, também o Zé Luiz, você falou mais quem, graças, foram tantos nomes que a gente pode se perder, mas todos que você citou, a gente quer agradecer aí por estarem participando conosco do programa e pedindo desculpas, porque agora vocês vão observar... Cláuser, Leomar, né? Cláuser também. Cláuser. Vocês agora vão observar que pelo fato de usarmos só um microfone, vai dar um certo distanciamento entre imagem e som. Nos perdoem por isso, porque infelizmente um dos microfones não está funcionando bem. Né? Então, esperamos que a gente consiga, no decorrer do programa, chegar lá. O Graça, ele está perguntando sobre a questão da música. Isso. A música é um dos indutores de transe. A clássica, então, né, Leomar? A clássica entraria na questão da qualidade. Tá? É só lembrar o seguinte, um batido num certo ritmo faz com que o indivíduo, ouvindo aquilo, vá condicionando o seu cérebro e faça um tipo de transe dentro de uma determinada faixa ou frequência. Tá? Essas músicas, então, a gente vê esses jovens utilizando, Leomar, essas músicas de... Algumas delas são hipnóticas. São hipnóticas, né? São hipnóticas. Algumas delas são hipnóticas. Nós temos que registrar também, Leomar, desculpa, a presença do nosso companheiro Cláuser. Um abraço, viu, Cláuser? Obrigado pela companhia. Vamos ver se ele vai manifestar algum pensamento. Nós gostaríamos de pedir aos nossos radiovintes se está saindo bem o som, se está legal, só para a gente ter uma noção, porque a gente fica assim sem saber. Mas realmente, na média agora fez a intervenção aqui, acredito que agora já esteja bem. Muito obrigada. Não, estava dizendo que o microfone estava baixo ou desligado. Não, agora da média consertou, agora está ok. Tá. Muito bom, Cláuser, ótimo. Obrigada, Cláuser. Cláuser está dizendo que... Está muito bom. Está muito bom. Ótimo. Vamos voltar, Graça. Então vamos falar sobre a música. É só lembrar, antes de falar da música, vamos lembrar alguns pontos que nós já abordamos sobre o transe. O transe é um estado de baixa tensão psíquica. Basta que você sente numa poltrona, feche os olhos e se deixe levar pelo pensamento, você já está fazendo o caminho do transe. Você pode não entrar em transe, mas está fazendo o caminho do transe, porque você está baixando a sua atividade cerebral, ela está caindo. Você está fazendo um relaxamento, está deixando a mente vagar, automaticamente você está fazendo o caminho do transe. Ora, tem vários indutores do transe. Nós já falamos aqui que até medicamentos induzem ao transe, drogas que induzem ao transe, nós falamos do transe farmacógeno, não é? Tem xaropes que você compra em farmácia que induzem ao transe. Verdade. A bebida alcoólica induz ao transe, qualquer bebida alcoólica. A cocaína, então nem se fala, a maconha, tem diversas drogas que provocam o transe. Agora, o indivíduo pode entrar num transe autoinduzido. Ele não precisa de tomar nada, não precisa de ouvir nada. Basta ele sentar e se autoinduzir. Isso os yogis fazem. Os yogis, eles treinam isso. Tá certo? Então, o faquir, por exemplo. O faquir, para ele deitar numa cama de pregos
E não sentir nada. Não sentir nenhuma dor, ele precisa atingir um estado de transe que se chama analgesia. Que é o mesmo estado de transe que um médico pode induzir um paciente para poder fazer uma cirurgia sem usar anestésico. Que um dentista pode induzir um paciente dele para fazer uma intervenção qualquer sem anestesia, sem usar o anestésico. O indivíduo pode se auto-treinar, que ele treina ele consigo mesmo, o faquir faz isso, ele se concentra, ele faz o transe, ele se auto-induz ao transe, não precisa de nenhum agente externo, e segundo André Luiz é um fenômeno anímico, André Luiz vai citar isso inclusive no livro Mecanismo da Mediunidade, faz o transe, tá certo? Alcança esse estado de analgesia, ele pode deitar numa cama de pregos e não sentir dor nenhuma. Muito interessante. Então, da mesma maneira, uma dona de casa entra na cozinha, é verdade, tá certo? E vai fazer aquele prato ou aquele bolo que ela já está enjoada de saber a receita, fica fazendo as coisas de forma muito mecânica, muito automática e deixa a mente solta, vagar. É nessa hora que ela tem os insights, que ela tem as inspirações, as intuições. Ela está fazendo um transe. Da mesma forma, se você sentar numa poltrona, colocar uma música e começar a se deixar conduzir pela música, você está fazendo o caminho do transe. Então a pergunta que ele faz, se a música clássica, né, induziria, com certeza. Só que, em função da qualidade da música, há uma tendência do indivíduo fazer um transe numa sintonia, não é o transe, é a sintonia mais alta. Que tipo de espíritos gostam de música clássica? Percebe o que nós estamos falando? Ele poderá até atrair algum espírito que gosta de música clássica que seja, né, de baixo mas é mais difícil, né? nível, vamos dizer assim, moral. Mas há uma tendência dele estar colocando a mente em sintonia, automaticamente, quando ele faz esse transe, numa sintonia com espíritos que tem um gosto musical mais apurado, uma sensibilidade mais apurada, coisas desse tipo. Se você começa a ouvir uma música muito primitiva, aquele batuque de forma muito primitiva, claro que isso vai levar você a uma sintonia com espíritos desse tipo de, vamos dizer assim, de gosto musical. Normalmente uma coisa mais primitiva. Não estamos aqui querendo fazer nenhum julgamento moral de valor, mas é lembrar, né, essa questão. Quer dizer, a música induz ao transe. Qualquer que seja, meu Deus. Qualquer que seja. A questão da sintonia é um outro aspecto que a gente tem que considerar. Tá certo, Graça? Ok, muito bom. Não sei se a gente conseguiu responder. Não sei se conseguiu responder o Francisco. Se o Francisco não se considerar atendido pela nossa resposta, por favor, volte, coloque novamente, nós teremos o máximo prazer de responder. Mas, Graça, eu queria só lembrar, então, e como o André Luiz falou desses 3 andares, como se o cérebro tivesse 3 coisas, é interessante como a André Luiz antecipa as coisas da ciência. Por quê, Leomar? Porque em 1990, um neurocientista, nas suas pesquisas, lançou uma teoria do cérebro trino. Cérebro trino, o que é isso? É, o cérebro trino. Ele vai fazer o mesmo argumento de André Luiz nesse livro. Ele vai dizer, não se tratam de 3 cérebros. O ser humano tem um cérebro só, mas tem 3 áreas muito bem definidas, segundo ele, e que tiveram essa construção ao longo dos milênios. Que é essa construção que você tem exatamente pela evolução, né? Então ele vai falar, por exemplo, que nós teríamos um primeiro cérebro, que é bem na base, né? O nosso cérebro é constituído como se fosse assim, 3 áreas, exatamente como o André Luiz falou, 3 andares. Ele diz que o nosso cérebro, começando mais de baixo, mais da base aqui, ele teria uma base mais primitiva, que ele chamou de cérebro reptiliano. Ah, interessante. A gente vai falar muito desse cérebro reptiliano, quer dizer, é de répteis, vem de répteis. Vem de répteis.
é a mesma estrutura que você encontra nos répteis, nos vertebrados. Tá certo? Essa mesma estrutura que você tem lá nesses animais, tá certo? Você vai encontrar no cérebro humano, essa estrutura mais primitiva. Tá certo? Entendi. É o cérebro reptiliano. Ali, ele vai dizer que estão exatamente isso, os reflexos mais simples. Tá? Aquela construção primeira que a gente fez. Depois ele vai falar que tem um cérebro límbico, ou dos mamíferos inferiores. Entendeu? E que ele também chamaria de cérebro emocional. Porque nessa área, nós vamos ter o tálamo, hipotálamo, tá certo? O sistema límbico, ali nós temos, né, exatamente a regência das emoções. E ele depois vai falar do cérebro racional. Então, isso aí nós estamos falando, é o Paul MacLean. Paul MacLean, que é um neurocientista que em 1990 ele divulgou essa teoria chamada cérebro trino. De 13. Ele associa a evolução, né, que se dá, né, das espécies, como que nós construímos, né, o nosso corpo até chegar nessa estrutura que temos agora, e associa também de uma certa maneira com a psicologia. Então ele faz um paralelo muito interessante que vai se assemelhar com aquilo que André Luiz fala. A única coisa que vai diferir é porque quando ele fala do cérebro racional, que seria essa construção mais recente, então nós sabemos que essa construção mais recente, que é o chamado neocórtex, que ele fala, nós também temos nos primatas, né, do modo geral, ele vai dizer o seguinte, que no ser humano há uma distinção, há um algo a mais que é construído ali, que só o ser humano tem, que é lógico que a gente consegue entender. Por exemplo, estava lendo agora há poucos dias, Graça, que os cientistas com o projeto Genoma chegaram a uma conclusão interessante. Nós, em relação ao chimpanzé, nós temos poucos genes a mais. Interessante, né? Poucos genes a mais. O chimpanzé teria 99,4% dos nossos genes. Ou seja, o que nos diferenciaria do chimpanzé seria 0,6%, ou seja, menos de 1%. Que coisa aí. Nós estamos falando de menos de 1%, no caso aí dos genes. Então, é preciso entender, né, que essas estruturas que nós temos, elas realmente são construídas na fieira evolutiva, né, nesse crescimento evolutivo que André Luiz vai analisar tão bem lá no Evolução em Dois Mundos. Tá, Graça? Certo. Agora, há algo em nós que nos diferencia profundamente do animal, ou do chimpanzé, por exemplo. Imagina, por exemplo, o seguinte: qual animal teria a condição de compor uma música, organizar uma orquestra e apresentar isso para alguém? São construções que estão exatamente nessa área mais nobre, nessa área mais recentemente construída, que são os humanos. Certo. Tá? Okay. Então, o André Luiz, quando fala sobre isso, ele vai lembrar algo que o MacLean não fala, que ele fala do superconsciente. Ele está dizendo o seguinte para nós, os Espíritos estão dizendo para nós o seguinte, que as construções mais sublimes, que é exatamente aquilo que Jesus veio nos apontar, nós já temos a estrutura física pronta para isso. Beleza, né? Nós já temos no nosso cérebro todo o, vamos dizer assim, o arcabouço, tá certo? Como se fosse o hardware, olhando para a computação. Uhum. Nós já estamos com o hardware prontinho. Está faltando a gente instalar o software. Tá certo? O hardware já está pronto. E ele vai dizer mais, que essa parte do lobo frontal, nós ainda não desenvolvemos nem 10%. Ninguém na Terra até hoje conseguiu utilizar dessa área mais que 10%. É claro que ele está excluindo Jesus, mas ninguém conseguiu usar mais que 10% dessa área
mais nobre do lobo frontal. Ok. E ele vai dizer que é exatamente aí que nós vamos fazer as melhores construções, que ele chama de superconsciente. Não é interessante? Muito interessante. Você estava olhando lá, parece que... Leomar, estou dizendo, você perguntou se o Francisco tinha atendido a ele, ele disse perfeitamente, atingiu a resposta, foi bem... obrigado. Foi bom para ele. Bom. Agora o doutor Zé Luiz está aqui dizendo o seguinte, que todos esses recursos vão agir num processo de silenciamento da mente e, consequentemente, um preparo necessário ao transe? Agora aqui eu fiquei meio... Todos esses recursos vão agir no processo de silenciamento da mente, consequentemente... tá. Quando ele fala silenciamento, agora que eu entendi. De uma certa maneira a palavra silenciamento, que ele fala ali, o André Luiz vai analisar de uma outra forma. Ele fala monoideia. Tá. Que é uma ideia só, né? Você tem que, entendeu? Ir focando a mente. Então, vamos dar um exemplo que vai ficar mais fácil para entender. Tenta hipnotizar uma criança inquieta. Você não vai conseguir. Por quê? Porque a mente dela está inquieta. Tá certo? Certo. Para você fazer o caminho do transe, você tem que ganhar um certo estado de recolhimento, que ele está chamando de silenciamento. É verdade, o processo de recolhimento, de silenciamento. Entendeu? Exatamente. Ele chamou de silenciamento, agora que eu estou entendendo. O Zé é muito esperto, né? Já o conhece bem, sabe, né? Tem que estar sempre atento nas perguntas dele, porque ele não é fácil, não. Ele está usando a palavra silenciamento, eu vou repetir, né? Silenciar a mente. Acalmar. Acalmar a mente. Tá certo? É um preparo para o transe. Você tem que reduzir os estímulos. Isso. Tanto que se você fechar os olhos, você facilita. Alguns cientistas falam, Graça, que só no fechar os olhos, nós desativamos 30% da nossa área cortical. Olha só, interessante mesmo. Só pode você fechar os olhos. Quer dizer, os estímulos visuais, eles tendem a atrair a pessoa, distraí-la e, consequentemente, não fazer esse foco que é necessário para o transe. O transe, efetivamente, né, ele precisa ter uma ação focada. Você tem que focar. Por isso que, às vezes, a música ajuda o indivíduo a focar. Tá certo? Mas uma prece ajuda o indivíduo a focar. Uma leitura muito atenta ajuda o indivíduo a focar. Uma pessoa pode fazer transe, Graça, no cinema. Se ela entra demais na cena, se prende demais daquilo que ela está vendo, ela se alheia de tudo mais. Né? É como se ela mergulhasse. Tá certo? Por isso que a palavra silenciamento aí é num sentido bem adequado. Você pode estar com uma música, mas ela está contribuindo para você fazer a monoideia, o monoideísmo. Certo. Tá certo? Focando. Automaticamente você está descansando a mente. Leomar, isso tudo que você está aí ilustrando, tem alguma relação com a mediunidade, com Jesus, que você falou há pouco? A mediunidade com Jesus tem a ver, por quê? Porque médium qualquer indivíduo pode ser. Lembra que Hitler era médium. Tá? Certo. Você vai ter, por exemplo, homens ligados a verdadeiras falanges do crime que têm um potencial mediúnico incrível. Então a mediunidade, a gente tem que estar sempre batendo nisso, não é, Graça? É verdade. A mediunidade, ela não tem relação direta com a moral. O fenômeno mediúnico. A qualidade do fenômeno é que tem a ver com a moral. Tá certo? Então, os espíritas, ou o espiritismo, né, além de trazer todos esses conhecimentos sobre a mediunidade, ele vem desde o princípio, com Kardec, desde o livro dos Espíritos e tudo mais que vem sendo construído de lá para cá, sempre nos estimulando a fazer o uso dessa mediunidade da forma mais sublimada possível. Tá certo? Certo. Ora, para isso, não basta você ter o potencial mediúnico. Você pode ter um potencial mediúnico estupendo, mas só faz sintonia com espíritos brincalhões. Que coisa é.
O que vai fazer com que você, tendo um potencial mediúnico, sintonize com espíritos iluminados? A sua reforma íntima. Reforma moral, isso aí. Entendeu? Eventualmente, um espírito elevado pode até se comunicar através de um médium despreparado moralmente, em função de uma situação muito específica e de um merecimento de alguém que precisa daquele socorro. Né? Mas isso será uma situação excepcional. Para que o médium se torne um instrumento dos benfeitores espirituais, ele obrigatoriamente tem que se auto-iluminar. Por isso é que há uma relação disso tudo que nós estamos falando com Jesus, com o Evangelho, a chamada mediunidade com Jesus. O Zé Luiz Eliomar está colocando aqui a ideia dele. Eliomar, quando você fala do cérebro trino, está se referindo aos aspectos anatômicos ou espirituais? Um espírito superior não tem o cérebro anatômico, mas tem capacidade mental acima de nós trinos. Na verdade, meu amigo Zé Luiz, eu vou ter que discordar um pouquinho de você, pelo seguinte: essa questão é colocada nesse livro, inclusive, que nós citamos, do André Luiz, No Mundo Maior, quando ele vai mostrar que, na verdade, o cérebro nosso, físico, é extremamente semelhante ao cérebro perispiritual. Engraçado, porque nesse mesmo capítulo, o André Luiz fica admirado, porque ele era médico, né? É médico. E ele, então, é chamado pelo Calderaro a observar um indivíduo que está no processo obsessivo. E ali, o espírito está profundamente ligado ao doente. Eles vão no hospital onde está havendo essa situação. E aí ele pede que, primeiramente, o Calderaro pede que o André Luiz observe o cérebro do indivíduo encarnado. E ele, então, observa o cérebro. Depois ele pede que ele faça o mesmo com o cérebro do desencarnado. Aí quando ele vai observar o cérebro do desencarnado, ele fica impressionado que era extremamente igual ao do outro. Interessante. A única diferença é que é um pouco mais suave, porque apesar de ser um espírito assim atrasado, o perispírito é sempre mais leve, mais suave do que o corpo físico, mas profundamente igual. Então, Zé, se me permite, eu diria o seguinte, que um espírito superior, ele tem seu perispírito, ele tem seu cérebro. Tá? Isso aí, pelo menos com o André Luiz, fica muito claro. Quer dizer, existe o cérebro perispiritual. O nosso perispírito teria todas as representações do nosso corpo físico. Tá? Então, nesse ponto aí. Mas vamos lá ao que ele fala. Eliomar, quando você fala no cérebro trino, está referindo aos aspectos anatômicos ou espirituais. Ele botou aqui, deve ser uma pergunta. O cérebro trino, tal como o MacLean, esse neurocientista, fala, ele está olhando só do ponto de vista orgânico, físico. Físico, né? Ele só observou a estrutura do cérebro, né? E percebeu, certamente por muitas análises e comparações, essa construção. Tá certo? Essa construção. Ele percebe que ele poderia subdividir o cérebro em 3 áreas, mostrando exatamente como que isso foi conquistado ao longo da evolução. Mas ele está se referindo ao aspecto físico, orgânico. O André Luiz, ele vai falar das duas coisas. Tá certo? Ele vai falar das duas coisas. Ele vai falar que o cérebro se subdivide em 3 etapas, só que ele faz um paralelo dizendo o seguinte: essa parte mais primitiva corresponde ao subconsciente, porque são exatamente os nossos registros mais automáticos. O segundo nível, ele diz que vai equivaler ao nosso esforço e vontade, quer dizer, ao nosso consciente, quando nós estamos agindo e querendo fazer as coisas no mundo. E ele vai botar um pouco diferente do MacLean nesse sentido. Quando ele fala do superconsciente, ele está falando do ideal, da meta. Tá certo? Mas que, de qualquer maneira, o ser humano faz.
porque ele ensaia esses princípios. Agora, é lógico que, na medida que ele vai se espiritualizando, ele vai cada vez mais sutilizando essas metas, né? Mas veja bem, o homem comum, ainda que materialista, ele usa o lobo frontal. Ele projeta o pensamento, tá certo? Ele idealiza, tá? Todas essas funções estão, na verdade, no lobo frontal. E quando ele fala aqui no finalzinho, um espírito superior não tem o cérebro anatômico, mas tem capacidade mental acima de nós trinos, né? É aí que eu quis dizer que o espírito superior, tá? Eu pediria permissão ao Zé Luiz para discordar. O espírito superior, ele tem perispírito, tá certo? E como ele tem perispírito, ele tem esse cérebro. Mas o cérebro anatômico ele tem? O cérebro, a estrutura do perispírito, Graça, é semelhante à do corpo físico, é apenas um outro nível vibracional, segundo André Luiz. Mas a capacidade mental dele não é acima da nossa? Não, que a capacidade dele é acima da dizendo. Nossa, não tem dúvida. Tá? A capacidade mental dele, não tem dúvida. Mas eu sempre diria o seguinte, pelo que eu pouco entendo das coisas. Quando você evolui o seu campo mental, se você evolui o seu campo mental, você precisa ter uma representação física disso. Se você colocar um indivíduo com um alto potencial de inteligência num corpo físico deficiente, ele não vai conseguir manifestar. Ele tem a capacidade mental, mas o cérebro físico não dá condições a ele de exercitar, de manifestar essa capacidade. Então eu diria que um espírito superior, na medida que ele tem um alto cabedal mental, tá certo? Tanto do ponto de vista intelectual quanto moral, o seu cérebro tem que ter as representações. É isso que ele conclui aqui, ó, Zé Luiz. Faltou um ponto de interrogação após nós trinos ali. Faltou um ponto de interrogação. E ele concorda com você, é isso que ele acha. Ah, tá. É porque como ele não botou interrogação, faltou o ponto de interrogação, Tá, um espírito superior não tem um cérebro anatômico, mas tem a capacidade mental acima de nós trinos. Isso, tá certo. Mas, de qualquer maneira, eu espero que ele concorde com... Bom, mas se não concordar, ótimo. Ótimo, uma conversa. Em doutrina espírita, não temos que concordar com ninguém. Tá certo. Tá certo? Nós temos uma doutrina diferente, ela nos permite discutir, divergir, trocar ideias. É verdade. Aquilo que a gente acha que é verdadeiro hoje, amanhã a ciência vem em prova. A gente falou muito em cima de um aspecto. Temos que rever. Por exemplo, nós estamos falando aqui do Paul MacLean, mas temos que lembrar o seguinte, ele escreveu esse livro dele em 1990. Nossa. Em 1990 começou a década do cérebro. Depois disso, a ciência avançou muito através da neuroimagem. Possivelmente já existam contestações daquilo que ele falou. Percebe? Em ciência as coisas são assim. Então nós temos que ter sempre a mente aberta para novas considerações, novas possibilidades. Tá? Leomar, nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Já? Já chegamos ao final do programa. Quase um pouquinho. Você tem alguma consideração final para falar para a gente? Não? Leomar, mediunidade com Jesus e lobo frontal. Já falamos. Já falamos, né? E o que seria o ponto de Deus? O ponto de Deus exatamente surgiu dessas pesquisas da neuroimagem. Quais são as pesquisas? Bom, vamos falar um pouquinho, sem falar muito, porque eu até gostaria da contribuição de outros companheiros, porque é um assunto que eu gosto, mas a gente está aí só, vamos dizer assim, curioso no assunto. Vamos falar só um pouquinho, vamos explicar do modo geral o que é a neuroimagem, né? Principalmente a partir da década de 90, como nós falamos, a década de 90 foi considerada a década do cérebro, tá certo? Tem uma história interessante que eu li numa revista e que talvez não seja nem muito conhecido das pessoas. Qual é? Dizendo o seguinte, os cientistas americanos, eles quiseram conhecer mais de perto, né, essas experiências que os místicos orientais fazem, tá certo?
Então foram realmente investigar alguns desses chamados gurus. Certo. Tá certo? E um deles sugeriu a eles o seguinte: já que vocês têm tanta aparelhagem eletrônica, por que vocês não pesquisam o que acontece com o cérebro de um indivíduo quando ele está em meditação? E o que eles descobriram? Um desses cientistas, ele vem fazendo pesquisas muito boas na área espírita, inclusive o pessoal da Associação Médica Espírita aqui nossa, no Brasil, já teve, né, esteve com ele nos Estados Unidos, médiuns espíritas foram fazer pesquisas lá, ele submeteu esses médiuns, inclusive, a pesquisas interessantes de neuroimagem durante o transe. Esse cientista se chama Newber. Andrew Newber. Tá? É também um neurocientista, tá certo? Então, por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando isso para dizer o seguinte: com essas aparelhagens atuais que eles conseguem, tá certo? De realmente vasculhar o cérebro, né? Observar como que o cérebro humano está funcionando num determinado momento, muitas revelações interessantes começaram a surgir. Uma delas foi a seguinte: o Newber, por exemplo, ele observou, né, que as áreas do cérebro que são ativadas quando um indivíduo, por exemplo, desses treinados da yoga, por exemplo, conseguem ir ao estado, né, que a gente chama de teta, tá? Coloca o cérebro numa ciclagem mais ou menos tipo 4,5 ciclos por segundo, quer dizer, quando o indivíduo consegue fazer isso, ele percebeu que algo semelhante, ou exatamente, na verdade não era nem algo semelhante, exatamente a mesma resposta em termos de neuroimagem, ele conseguiu com freiras, quando elas estavam rezando fervorosamente. Que bacana, né? Não é interessante? Muito interessante. Então hoje a ciência tem essas possibilidades, entendeu, Graça? Uhum. Algumas coisas que a gente cogita, que a gente imagina, eles já têm aparelhagem para poder realmente fazer medições. E uma dessas descobertas interessantes foi essa, de que o indivíduo, quando ele está rezando, orando, ele é como se ele iluminasse, tá certo? Ele ativa uma área, aqui exatamente o chamado pré-frontal, tá certo? Ele ativa essa área. Como é a pessoa, só de falar em Jesus, ou só de fazer uma prece com devoção, ativa essa área, o pessoal passou a chamar essa área de ponto de Deus. Ponto de Deus. Aí vem logo alguns afoitos dizendo que os cientistas estão provando que Deus existe. Deus não estou provando nada disso. A gente tem que ser coerente. O que eles estão dizendo é que uma pessoa que entra em estado de meditação, uma pessoa que ora com fervor, ela aciona uma determinada área específica, exatamente dessa área que a gente está falando, que é o lobo frontal. Entendeu, Graça? Muito bom. Entendi. Então, isso quer dizer, em outras palavras, o seguinte: que o médium que vai aprendendo a se educar, a conter os seus impulsos, ele começa a deixar que essas áreas mais primitivas sejam mais controladas, ok? E ele começa a ativar áreas mais nobres do cérebro. Que bacana, né? Tá certo? Bacana. E isso você vê na mesa mediúnica, Graça. É verdade. Você vai ver um médium que recebe uma entidade, por exemplo, um obsessor, dá vazão de uma determinada forma. Um outro médium que recebe o obsessor da mesma característica dá vazão de outra forma. Exatamente, é verdade. E o que é isso, Leomar? São as áreas que são acionadas por um e outro. É verdade. Se você vê, por exemplo, vou falar francamente porque a gente tem observado isso. Se um médium ainda é dado a muita ira no seu dia a dia, ele se entrega com facilidade à ira, ele se deixa irritar com facilidade. Quando ele faz o trânsito para um obsessor, o obsessor encontra muito material para descarregar tudo aquilo. Que coisa, né? Agora, se ele vai se manifestar através de um médium que já se abrandou, um médium que já ultrapassou essa etapa,
Não adianta, Graça. Não adianta, é verdade. Percebe? É diferente de um para o outro. Concordo. Ele não vai acionar essas áreas cerebrais. Não aciona, não. É diferente. Entendeu? Elas estão lá, mas elas vão... E ele vai, de certa forma, deixar, porque ele vai permitir, porque ele vai funcionar como enfermeiro. Mas não tem aquele mesmo colorido do outro. Parece que elas ficam adormecidas, né? É como se elas são canalizadas de uma outra maneira. É verdade. Tá certo? Agora, qual é a consequência mais interessante disso, Graça? É que nós vivemos hoje num mundo de muita aflição. Nós vivemos com muita ansiedade. A depressão e a ansiedade são doenças que estão aí o tempo todo. Os conhecimentos que a gente pode obter dessas leituras, desses estudos, vão nos levar a refletir que nós podemos deixar de acionar certas áreas do cérebro e passar a acionar outras áreas. O cérebro é apenas uma máquina. O que vai determinar se nós deixamos que um estímulo ative uma área mais primitiva ou se ele é canalizado para uma área mais sublime, digamos assim, isso vai depender de nós. É verdade. Não é? É verdade. Aí lembra muito aquela historinha do Chico, né, Graça? Que eu gosto de vez em quando de lembrar. Uma forma bem simples de entender como é que você deixa de acionar uma área mais primitiva e aciona uma área mais elevada do cérebro. Chico dizia o seguinte, que quando a gente estivesse diante de certas situações muito difíceis, por exemplo, a ofensa, que a gente, isso foi a mãe dele que recomendou a ele, que bebesse um copo d'água, mas não bebesse a água, apenas colocasse a água na boca. A água da paz. A água da paz. Está vendo? Você lembrou bem. Complementa então o meu pensamento. Por que ele falou isso? Não, é porque você, né, ao invés de falar alguma coisa, você está irritado, mas com a água na boca, você não tem como falar, você só ouve e não fala. Sabe o que acontece a assim, a nível neurofisiológico, você sabe o que acontece? Não. Quando você recebe uma ofensa, você tem um impulso de revidar. É o reptiliano que vai responder. É verdade. É aquela primeira estrutura lá do MacLean. Aquela coisa bem... Entendeu? A estrutura reptiliana, o cérebro reptiliano. É esse que vai entrar em cena. Tanto que a gente pode dizer o seguinte, o indivíduo que ele não controla seus impulsos e responde sem pensar as coisas e agride, e só depois é que ele vai refletir, ele é considerado um indivíduo reptiliano. É reptiliano, é verdade. Tá certo? O que o Chico está ensinando com essa proposta dele? Olha bem, a emoção, a gente poderia dizer que a emoção ela anda a 300 km por hora. Tá certo? E a razão anda a 80 km por hora. Então você tem que dar tempo, quando você é atingido pelo emocional, olha que é o segundo nível. Está lembrando MacLean? Ou você está lá no reptiliano, que é impulso mesmo, automático, ou você está num segundo nível que é emocional. Então, e o terceiro nível é racional. Você tem que dar um tempo. Então, quando você é atingido, né, por um estímulo, que você tem aquele impulso de revidar, se você põe a água na boca, o que acontece? Dá tempo da razão vir à tona. É verdade. Né? Ela anda mais devagar que a emoção, mas dá tempo. O que o vulgo popular diz? O que a sabedoria popular fala sobre isso? Conta até 10. Conte até 10. Quando você conta até 10, você permite que o impulso, tá certo? Seja levado para uma outra área do cérebro. Isso, tá é exatamente o lobo frontal. E aí você vai usar o raciocínio, a razão, o bom senso e vai tomar atitudes inteligentes, racionais, equilibradas, mais pensadas. Ok, isso mesmo. Não é interessante? Muito interessante. E isso tem tudo a ver com mediunidade, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Com certeza, muito bom.
O Graça, eu acho que Leomar, eu acho que podemos chegar, chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom, né, ter a companhia dos nossos companheiros, que vocês estejam sempre conosco, nos auxiliando novamente, e vibrando. A gente sabe que tem muitos companheiros, Leomar, hoje né? Nos ajudaram pelo chat, mas, né? Leomar, imagina se eles entrassem mais ainda. Tem companheiros nossos que às vezes eles não deixam o recado no chat, não entram no chat, mas eles estão ouvindo, estão escutando, estão aprendendo, né? Você fala nisso, você me falou de um companheiro nosso que é lá do Rio Grande do Sul, né? O Alexandre. Ele estava cobrando isso da gente, né? Cobrando o programa de segunda para terça e ele saiu do circuito. Saiu, só lembrar que Quem sabe ele está aí ouvindo a gente também. O Cláudio está dizendo uma boa noite a todos, foi muito bom o estudo. Obrigada, viu, Cláudio, pela sua companhia, muito bom estar com você. Na próxima semana, na próxima terça-feira, estejam novamente conosco para mais um programa Estudando a Mediunidade. Muito obrigado, Cláudia. Nós queremos agora registrar, Leomar, um abraço para o nosso companheiro lá, nosso irmão lá de Santana, da Bahia, o Idmar. Nós queremos deixar um abraço para o Idmar, ele não está aqui, mas ele deu a deixar um abraço. E os companheiros de Santana, da Farmácia Juliana, também assistem o programa. Olha só, é mesmo? Um abração para os companheiros de Santana. O Idmar e a turma lá da farmácia, olha só que bacana, cara. Bom, muito bom. E daqui uns dias, quem sabe, né? Ele aparece aqui. Aparece aqui fazer uma entrevista com a gente, né, Idmar? A gente vem aqui ao vivo aqui para a gente conversar com ele. Tá bom. Obrigada, abraço, um especial também ao nosso companheiro Mamed, que está aqui conosco, um abraço para ele. Agradecer especialmente ao Mamed, que está aqui conosco, né? Sempre colaborando. Você viu? Deu problema de microfone na hora, ele acertou. Aí, como é que ia ficar? Nossa, o Mamed é fora de série. Muito obrigada, Mamed. Obrigada a todos vocês. Tenham uma boa noite, uma boa semana e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, uma boa noite. Foi um prazer.